Muitos são os gigantes do país quando se fala de estádios de futebol, mas você sabe quais são os maiores estádios de cada estado do Brasil? Hoje apresentamos essa lista para você. Vamos à lista? Começando pelo estado do Acre, que tem como maior estádio a Arena da Floresta, construída em 2006 e tem capacidade para até 19 mil torcedores. Em Alagoas, o maior estádio é o Estádio Rei Pelé, inaugurado em 1970, com um jogo entre CRB e Santos, com um placar de 5-0 para o time da Vila. O estádio tem capacidade para 18 mil pessoas. No Amapá, o Estádio Zerão é o maior estádio do estado do Amapá, inaugurado em 1990, tem capacidade para 10 mil torcedores. O estádio é conhecido por esse nome, por estar dividido pela linha imaginária do Equador. No Amazonas, o maior estádio é a Arena da Amazônia, inaugurada em 2014 para a Copa do Mundo no Brasil. Está entre os estádios mais bonitos do país. Ele conta com a capacidade para 44 mil torcedores. Na Bahia, a Arena Fonte Nova é o maior estádio do estado da Bahia. Foi inaugurado em abril de 2013 e foi construído para substituir a antiga Fonte Nova e sediar a Copa do Mundo no Brasil em 2014. O estádio tem capacidade para 50 mil torcedores. No Ceará, a Arena Castelão é o maior estádio do estado e é o maior estádio do Nordeste. Tem capacidade para 63 mil pessoas e foi inaugurado em 1973 e reformado para a Copa do Mundo de 2014. No Distrito Federal, temos a Arena Mané Garrincha, inaugurada em 1974. O estádio foi reconstruído para a Copa do Mundo no Brasil e foi reinaugurado no ano de 2013. É o segundo maior estádio do país, com capacidade para 69 mil torcedores. No Espírito Santo fica o estádio Kleber Andrade, que é o maior do estado e localizado em Cariacica, região metropolitana de Vitória. Foi inaugurado em 1983. O estádio já pertenceu ao Rio Branco Atlético Clube, mas ficou abandonado por anos até o governo do estado comprar e reformar para servir como centro de treinamento para algumas seleções para a Copa do Mundo de 2014. O estádio conta com a capacidade de 21 mil pessoas. Em Goiás, temos o estádio Serra Dourada como o maior daquele estado, localizado em Goiânia. Foi inaugurado em 1975 e já chegou a receber 75 mil torcedores, mas atualmente conta com a capacidade para 42 mil pessoas. No Maranhão, o maior estádio é o Estádio Castelão, localizado em São Luís, na capital do estado. Foi inaugurado em 1982, já chegou a receber um público de 99 mil pessoas em partida do Sampaio Corrêa contra o Santos. Hoje conta com a capacidade para 40 mil pessoas. No Mato Grosso, o maior estádio é a Arena Pantanal, construída em Cuiabá para a Copa do Mundo de 2014 e inaugurada no mesmo ano, substituiu o antigo Estádio Verdão que existia no local. Foi palco de 4 jogos na Copa do Mundo. O estádio conta com a capacidade para 42 mil pessoas. No Mato Grosso do Sul, o maior estádio é o Estádio Morenão, inaugurado em 1971. Localizado em Campo Grande, o estádio fica dentro do campo da Universidade Federal do Estado. Tem capacidade atual para 29 mil pessoas. Em Minas Gerais, o maior estádio é o Estádio Mineirão. Foi inaugurado em 1965 e reinaugurado em 2013 para a Copa do Mundo de 2014. Já pôde até receber um público de 130 mil pessoas, mas hoje só pode contar com um público de apenas 60 mil torcedores. No estado do Pará, o maior estádio é o Estádio Mangueirão,
Localizado em Belém, o estádio foi inaugurado em 1978 e já teve público recorde de 65 mil torcedores em uma partida entre Remo e Paysandu. Hoje conta com a capacidade de 40 mil torcedores. Na Paraíba, o maior estádio é o Estádio Amigão, que fica em Campina Grande, cidade do interior do estado. Inaugurado em 1975, o estádio tem capacidade para 30 mil torcedores, mas em sua inauguração pôde receber um público de 45 mil pessoas. No Paraná, o estádio da Arena da Baixada é o maior estádio do Paraná, considerada uma das melhores do país. A arena foi inaugurada em 1999 e reformada para a Copa do Mundo de 2014. Conta com a capacidade para 42 mil pessoas. Em Pernambuco, o maior estádio é o Estádio do Arruda. Inaugurado em 1972, é o estádio do Santa Cruz do Recife. Já teve um público de 100 mil pessoas nos anos 80. Hoje pode receber um público de até 60 mil torcedores. No Piauí, o maior estádio é o Estádio Albertão. Inaugurado em 1973, já teve capacidade para 60 mil pessoas. Hoje conta com a capacidade de público de 44 mil pessoas. No Rio de Janeiro, o maior estádio é o Estádio do Maracanã. Inaugurado em 1950 para a Copa do Mundo de 50 no Brasil, é o maior estádio do país. Já teve um público recorde de 199 mil pessoas, mas depois de muitas reformas com o passar dos anos, o estádio teve sua capacidade reduzida e hoje conta com a capacidade de 78 mil torcedores. No Rio Grande do Norte, a Arena das Dunas é o maior estádio. Inaugurado em 2014, foi construído para a Copa do Mundo, substituiu o antigo Estádio Machadão em Natal. O estádio tem capacidade para 31 mil pessoas. No Rio Grande do Sul, a Arena do Grêmio é o maior estádio. Foi inaugurado em 2012, pertence ao Grêmio, tem uma capacidade para 59 mil pessoas. Em Rondônia, o maior estádio é o Estádio Aluizão. Inaugurado em 1957, é um dos estádios mais antigos dessa lista. Conta com uma pequena capacidade de 8 mil pessoas. Em Roraima, o maior estádio é o Estádio Canarinho. Inaugurado em 1975, está em reforma há 4 anos, mas devido a suspeitas de irregularidades na reforma, o estádio nunca teve suas obras concluídas. A obra estava orçada em 100 milhões de reais. Tem capacidade para 6 mil pessoas. Em Santa Catarina, a Arena Condá é o maior estádio. Localizado em Chapecó, foi inaugurado em 2009 e expandido em 2014. Tem capacidade para 22 mil pessoas. Em São Paulo, o maior estádio é o Estádio do Morumbi. Inaugurado em 1960, é o maior estádio particular do Brasil. Pertence ao São Paulo Futebol Clube. Tem capacidade para 67 mil torcedores. Em Sergipe, a Arena Batistão é o maior estádio. Inaugurado em 1959, já teve capacidade para 45 mil torcedores. Mas devido a reformas, hoje o estádio conta apenas com capacidade de 15 mil pessoas. E fechando a nossa lista, Tocantins tem um estádio com o maior, o Estádio Newton Santos. Localizado em Palmas, foi inaugurado em 2000 e tem capacidade de apenas 12 mil pessoas.